Corinthians eliminado do Campeonato Paulista 2023, você participa aqui no Canelada da Jovem Pan, estamos ao vivo também pela TV Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, você vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro César Pereira, foi o maior vexame do Corinthians jogando na Neoquímica Arena? Teve a eliminação para o Guarani do Paraguai, teve também o Audax, mas eu acho que pelo momento do Ituano, Ituano brigando para não cair, Corinthians que teve toda semana, investimento nem se compara das duas equipes. Eu acho que esse foi o maior vexame, Mauro, para você. Eu acho que assim, é difícil medir, porque acho que esse momento do Corinthians não é um momento dos mais brilhantes, né? Assim, na verdade, como eu falei há pouco, acho que o desempenho do time, o futebol apresentado e até os resultados, tudo isso ficou ofuscado por outra questão, por um outro assunto que não tem mais relação com o Corinthians, que é um profissional que foi embora. Pode reparar, se você puxar as manchetes do Corinthians, as postagens de pessoas que fazem o dia a dia do clube, pessoas ligadas ao clube, é o tempo todo. E não se observa o que está acontecendo. Isso não é uma culpa do treinador. Porque é um treinador jovem, como eu falei aqui na semana passada, é difícil, porque tem jogadores que perderam posição quando o técnico era o Vitor Pereira. O Vitor Pereira vai embora e eles começam a falar, isso é do ambiente também, no ambiente, será que está bom o ambiente agora? Será que o ambiente agora era bom? Se o ambiente agora era bom e o Ituano domina o Corinthians, imagina quando o ambiente for ruim. Né? Porque com o ambiente ruim no passado, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil e se classificou para a Libertadores. Agora, com o ambiente bom, o Corinthians está eliminado pelo Ituano. No primeiro mata-mata, no primeiro jogo que vale alguma coisa, né? Agora nesse campeonato. Né? É o primeiro jogo que vale, porque o resto é uma formalidade que o Santos não foi capaz de cumprir. Mas o Corinthians cumpriu a dele, se classificar para essa etapa do campeonato. Aí tem um jogo, agora é tudo ou nada. Quem perder sai, perde e sai. Pro Ituano, que há uma semana correu o risco de nem permanecer na primeira divisão do futebol do estado. Então, eu acho que não se observou isso. E agora, como é que ele faz, como jovem treinador que é, se for necessário, mudanças, mexendo em peças mais pesadas nesse tabuleiro? É difícil. É difícil, que é um técnico jovem, está começando, conhece bem o clube, trabalha já há algum tempo no clube, já assumiu internamente, agora foi efetivado, pela reação desses jogadores. Sempre lembrando que alguns deles, por exemplo, semana passada aconteceu uma coisa curiosa. O Fábio Santos eu nem vi falando sobre o Vitor Pereira, acho que não. Não. É um cara bem elegante, tudo não costuma se ouvir muita confusão e tal. Mas se observar, o Fábio Santos não jogou tantas partidas com o Vitor Pereira. Quem jogava era o Piton. O que fez o Piton semana passada, antes do jogo Vasco 1, Flamengo 0 do Maracanã? Foi abraçar o Vitor Pereira. Ele foi lá abraçar o técnico do adversário. Ou seja, essa questão do ambiente, tudo que as pessoas embarcam nessa onda, vai muito da visão de cada um. Para alguns o ambiente está ruim, para outros está bom. Não estou jogando, eu estou com raiva. E isso foi ganhando uma dimensão e foram demonizando um profissional que o clube queria que ficasse. Então, assim, uma falta de autocrítica, uma falta de uma visão um pouco mais profunda, absurda. E isso prejudica o próprio Corinthians. E quando se fala isso, tem gente que fica nervosa. Não é bem assim. Peraí, você está defendendo ninguém. Eu estou apontando erros do Corinthians, que não olhou para os seus próprios problemas. Eu espero que não cheguem agora e comecem a crucificar o treinador, que não tem o menos culpado. Pegou aí um peão na unha, um negócio difícil, que é assumir um clube desse tamanho, sem experiência, muita experiência, no meio desse fogo cruzado. Mas realmente, o time já vinha, por exemplo, no jogo do Mirassol, foram 26 ou 27 finalizações contra a meta do Corinthians. Foi um negócio bem assustador. E hoje teve dificuldades no primeiro tempo, não venceu. É um momento aí de um divã, talvez, né? Tem dirigente que fica atuando em rede social, tentando ser engraçado, mas não tem condições de ser engraçado porque não tem capacidade intelectual para isso. Tem de tudo, né? Tá aí agora, né? E o balanço do Corinthians sai até o mês que vem, né? Porque em abril todos os clubes publicam seus balanços financeiros, então em poucas semanas saberemos qual é o tamanho da dívida do Corinthians, por exemplo, que é sempre algo preocupante para quem tem o mínimo de responsabilidade na gestão. E lembrando que as eleições presidenciais no Corinthians também estão chegando, né? E a gente está acompanhando aqui a corrida presidencial do Corinthians com o nosso Kaique Silva, com a cobertura da equipe de esportes da Jovem Pan. E até uma informação interessante sobre essa eliminação do Corinthians. Eu vi aqui no perfil do Rodrigo Vessoni, o Corinthians não ficava fora de uma semifinal do Paulistão desde 2014. Então, assim, isso só aumenta o vexame de hoje. O Corinthians eliminado de maneira precoce dentro de casa pro Ituano, que brigou para não cair. Aquele ano não passou da primeira fase. Foi um grupo com... Passou o Botafogo e passou o Ituano. Ele nem chegou nas quartas. O Ituano que tinha batido o São Paulo, né? No Morumbi e acabou tirando o Corinthians. São Paulo entregou, aquelas polêmicas que sempre tem nesses casos, mas o Corinthians não passou na primeira fase.
Era o Mano Menezes o treinador, inclusive. Mano Menezes ainda soltou naquela época, né? Quando a bola rodar lá na frente, os deuses do futebol vão definir, né, o que é justo ou não, né? O justo, aí o Ituano ganhou o campeonato para acabar. O Marinho, que era jogador do Corinthians, tudo armado também, né? Ele soltou uma dessas, tudo armado. Mas enfim, tá aí. Vexame do Corinthians na Neoquímica Arena, não ficava de fora da semifinal do Paulistão, Flávio. Desde 2014. É a especialidade da casa, né? O que eu tô falando. O Corinthians, ele é o time mais paulistanês que existe. Ele ganha tudo. Ele tem... Nossa. E perdeu para a pior campanha. Então, realmente é um negócio completamente fora do patamar Corinthians. O Corinthians, ele é super especialista em Paulistão, ele ganha um monte, às vezes até se supera. Mas nesse caso aqui não tinha jeito, porque o campeão já está definido desde que começou, que é o Palmeiras. Só se acontecer realmente alguma coisa, não consigo imaginar. Então, mas ele poderia pelo menos fazer a final com o Palmeiras, né? Ele agora, sair desse jeito do Campeonato Paulista é um pouco além da conta, né? Não, realmente, eu falo sério, o Corinthians, por alguma razão, ele se acerta demais de Campeonato Paulista. Vai muito bem, ele gosta, a torcida apoia e tal. Mas ele não jogou, inclusive, um grande futebol em nenhum momento nesse campeonato. Não jogou um grande futebol e foi eliminado hoje. Não dá pra dizer que foi injusto, não. Não foi um jogo igual, um empate, e aí nos pênaltis o time foi incompetente. Então não dá nem pra dizer isso. Mas tem que começar. O trabalho tá ruim. É um trabalho que não tá andando. Um monte de jogador que tem nome, mas que já não está mais no mesmo nível que já esteve em outra época. É receita São Paulo, principalmente na época Leco, que foi um buraco enorme pro time de São Paulo. Tá na hora de abrir o olho. Me mandaram aqui o histórico do Fagner em cobranças de pênalti. Em 2016, ele perdeu nas semifinais do Paulistão contra o Audax. Em 18, perdeu o pênalti na final do Paulistão contra o Palmeiras. Em 22, perdeu o pênalti na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e agora voltou a desperdiçar uma cobrança diante do Ituano, Corinthians eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Piperno, dá para colocar essa responsabilidade... Marcos em ação, hein? Goleiro Marcos em ação. Já tá? Opa! Daquele jeito, daqui a pouquinho, hein? Produção, Marcos passou aqui que daqui a pouquinho o goleiro Marcos já tá daquele jeito nas redes sociais, mas Piperno, falando do Fagner, revoltado, tem razão ou não dá para jogar tudo no colo do Fagner, que já tem bastante tempo de casa aí no Corinthians e já conquistou bastante coisa com o Timão? O Fagner acho que bateu o 7º ou 8º pênalti hoje, né? Ele foi o último a perder, né? Ele foi o Gil o último a perder. O Gil, tá. O Fagner foi o segundo a perder, é verdade. O match point lá que o Ituano não conseguiu aproveitar. Então veja, até chegar ao Fagner, outros 5 jogadores já tinham cobrado pênalti e o Corinthians não tinha conseguido vencer o Ituano em 90 minutos. Então o Corinthians teve vários outros problemas antes de chegar ao Fagner. E veja, o Cássio é um goleiro fenomenal, talvez aí o mais importante da história do Corinthians e tal, mas eu achei que ele falhou no gol hoje também. Chute fora da área, bola desviou antes e tal. Muito de longe. Pois é, de longe. Um goleiro, sabe? O Cássio é um goleiro excepcional. Se fosse um goleiro, o goleiro lá do, enfim, democrata, Bruno. Pois não. E que tivesse tomado esse gol, tudo bem, mas é o Cássio. Então, antes de chegar no Fagner, até o Cássio falhou. Então, não é questão de apontar o dedo para um, falar, perdeu por culpa desse cara hoje. Perdeu por uma série de razões, inclusive estruturais e diretivas aí. E um detalhe também interessante, o Corinthians carrega porque não perdeu no tempo normal, né? Então, nas estatísticas não entra como derrota, apesar da eliminação. Mas não sabe o que é perder para o Ituano há 16 anos, né? Então, assim... Hoje conseguiu a eliminação pro Ituano. Segue invicto contra o Ituano. Segue invicto, mas... Claro, olha aí, tá vendo? Nem tudo é ruim. Coisa boa. Nem tudo é ruim. Exatamente, sempre tem alguma coisa boa. Os dois lados da informação. O Ituano é o time do interior paulista que há mais tempo joga a Série A de forma ininterrupta. O time faz um trabalho sério. Esse ano, aliás, talvez tenha sido um dos piores estaduais que o Ituano fez. Depois de ter feito uma excelente Série B. Uma coisa meio paradoxal, né? Mas ele virou o Corinthians. 3-0 no Santos, agora eliminando o Corinthians, chegando na semifinal, vai pegar certamente o Palmeiras, né? Agora no Allianz Parque. Empatou com São Paulo no Morumbi também. Empatou com São Paulo no Morumbi. No ano passado também empatou no Morumbi. Empatou também no ano passado. Perdeu do time reserva do Palmeiras por 3-1. Em Itu.
Exatamente. E o Palmeiras pegou o Ituano, posso estar enganado, na última campanha também, né? Do Paulista, nas quartas de final. Bateu aquele Ituano nas quartas no Allianz Parque também. Mas falando ainda desse Corinthians, desse vexame, dessa eliminação precoce no Campeonato Paulista, nós estamos ao vivo na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando sobre esse Corinthians, a Renato Dependência, os ajustes que o Fernando Lázaro vai precisar fazer para o Campeonato Brasileiro. E com essa eliminação, o Corinthians vai ter basicamente um mês de preparação para o Campeonato Brasileiro, porque a gente tem agora a semifinal do Paulista, data FIFA, abril. A gente já vai ter em abril os 2 jogos, tá? Da decisão do Campeonato Paulista. E aí, lá para a 3ª semana de abril, o Campeonato Brasileiro. Então, assim, vai ter um mês, basicamente, o Corinthians de preparação até lá. É muito tempo para corrigir esses erros, né, Mauro César? Você tá bem, Flávio, não? Estratégia. Você tá bem, Flávio? Eu tô, não, essa Eu tava falando, vi que você tava... Não, é que eu tô chocado, né? Eu tô chocado e aí eu fico tossindo e tal, essa coisa. Eu tenho alergia desse tipo de coisa, fico chateado. Isso pode ser uma estratégia, não pode, assim, para preparar o time brasileiro? Pode ser, né? Às vezes a gente não penetra com profundidade no planejamento dos caras e tal, né? Pode ser. O inferno que tá do seu lado tá adorando. Não, isso tá pensando no Vanderlei Nogueira. Tá muito triste. Mas deve estar, ele tava chateado no primeiro. O Vanderlei choramos. Eu conheço o Vanderlei. Abraçados os dois ali. Conheço. Em lágrimas. Acabou o jogo. Eu acho que a produção tinha que ligar pro Vampeta também. Claro que ele tá de férias, tá pra voltar agora, acho que dia 15 atender o telefone nunca. Mas eu acho que tinha que ligar, pelo menos tentar. Não vai atender. Pelo menos tentar, entendeu? A gente tinha que tentar fazer esse contato com o Vampeta. Daqui a pouquinho, o Marcos nas redes sociais, a produção já avisou que vai tentar contato com o Vampeta. Porque ele deve xingar pra caramba, a gente deve xingar. Mas seria interessante ouvir o Vampeta depois dessa eliminação do Corinthians. Não é que o Flávio é um debochado e tal, mas, por exemplo, eu acho, aproveitar essas férias involuntárias. Olha, agora sério, para fazer um pouco do que fez o Santos do Leão em 2002. Não tinha o que fazer. Foi eliminado do Rio São Paulo antes, ter Copa do Mundo, um tempão parado. O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro, não tem como contratar, tem que reformular o elenco. Começa a treinar uma garotada, observar melhor, começa a garimpar um ou outro aí para remontar o time.